Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos momentos mais, marcantes da Bíblia, a entrega dos 10 mandamentos. Só que, em vez de olhar só para a lista de regras, a gente vai tentar enxergar as três faces de Deus que aparecem ali, sabe? A majestade dele, o poder como libertador e, claro, a autoridade como legislador. Para a gente entender bem essa aliança, primeiro a gente precisa, tentar visualizar a cena. Porque não foi uma coisinha quieta, não. Imagine o Monte Sinai, coberto de fogo, com trovões e relâmpagos para todo lado. A Bíblia descreve uma cena de tremer a base. E o povo, morrendo de medo. É nesse cenário, nesse poder todo, que essa aliança nasce. Beleza, então nosso caminho vai ser esse aqui. Primeiro a gente fala sobre o pacto no Sinai, depois a gente olha para a majestade de Deus, aí a gente entende esse Deus que liberta, a lei que ele dá para quem já está livre, e para fechar, essa ideia super interessante da relação entre liberdade e limites. Então, vamos lá. O ponto de partida é entender o seguinte: os 10 mandamentos não eram só uma lista de pode e não pode, nem de longe. Aquilo ali era o fundamento de um relacionamento, de uma relação única, um pacto mesmo, entre Deus e o povo de Israel. A palavra-chave aqui, gente, é aliança. E olha, isso não é um contrato normal entre duas partes iguais, não. É um compromisso que Deus começa. E mais, como Deuteronômio conta, foi escrito pelo próprio dedo de Deus, em pedra. Isso já mostra o peso, a seriedade, mas também a intimidade dessa relação, né? E isso nos leva direto para a primeira face de Deus que aparece ali no Sinai, a sua majestade. Toda aquela demonstração de poder, de fogo, de trovão, não foi só para assustar por assustar, sabe? Tinha um propósito bem profundo por trás. O objetivo era ensinar, era pedagógico mesmo. O fogo, os trovões, tudo aquilo foi feito para ensinar um senso profundo de temor, de reverência. Era uma lição prática sobre a grandeza de Deus. Uma lição que não era para ser esquecida nunca mais. E claro, essa lição vinha com uma tarefa, uma responsabilidade. O povo precisava honrar a Deus, passar esse temor para os filhos, para as próximas gerações e falar da glória de Deus para o mundo todo. E olha que interessante, isso não ficou lá no passado não. A carta aos Hebreus, já no Novo Testamento, lembra que Deus continua sendo o fogo consumidor. Ou seja, a reverência continua sendo a resposta certa. Agora a gente entra no segundo ponto, e esse é fundamental para entender todo o resto. Preste atenção na ordem. Antes de Deus se apresentar como quem dá a lei, ele se revela como quem liberta. A salvação vem antes da lei. Essa ordem é tudo. Pensa bem, Deus não chega como um tirano que impõe regras e pronto. Pelo contrário, ele é o libertador que ouve o choro, o clamor de um povo oprimido lá no Egito e age com poder para resgatar. A iniciativa é totalmente dele e o que move isso é a misericórdia. E aqui está o pulo do gato. O povo não fez absolutamente nada para merecer ser livre. Nada. Chegar até o pé do Sinai foi um ato de pura graça. Foi baseado na fidelidade de Deus, no amor de Deus. Não era uma aliança do tipo, faça isso para ganhar aquilo. Era uma aliança da graça. E esse padrão, essa ordem, atravessa a Bíblia inteira. Se a gente trouxer para o cristianismo, a lógica é exatamente a mesma. Primeiro, a libertação da escravidão do pecado, que vem por meio de Cristo, e só depois disso a pessoa é chamada para viver uma vida de aliança, de obediência. A graça vem sempre na frente. O que nos leva então para a terceira face, Deus como legislador. Aí fica a pergunta, né? Se o povo já estava livre, para que dar um monte de leis? A resposta pode até parecer estranha no começo. A lei foi dada para proteger, para preservar a liberdade que eles já tinham ganhado. A ordem, de novo, é tudo. Primeiro passo, salvação. Deus liberta o povo da escravidão. Segundo passo, instrução. Aí sim, Deus ensina esse povo, que agora é salvo, a viver em liberdade. Não dá para pedir que alguém viva de uma certa forma se essa pessoa ainda não foi transformada, não é mesmo? E essa ideia é tão central que, séculos depois, o próprio Jesus reforça ela. Ele fala, se vocês ficarem na minha palavra, vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar. Ou seja, os mandamentos de Deus não são correntes para aprender, são, na verdade, um mapa para a liberdade de verdade. E é aqui que a gente chega no ponto alto da nossa conversa, onde todas essas ideias se juntam, nesse paradoxo, nessa ideia que parece contraditória, do que é a verdadeira liberdade. Vamos pensar o que a maioria das pessoas pensa que é liberdade. Geralmente é não ter limites, né?
É poder fazer o que der na telha, na hora que quiser. Mas, será que liberdade é só isso mesmo? Pois é, a perspectiva que a gente está analisando aqui oferece uma outra visão, uma visão bem diferente. A de que a liberdade de verdade é viver de acordo com o nosso propósito original, o jeito como a gente foi desenhado para ser, é funcionar do jeito certo. E tem uma analogia que ajuda muito a entender isso. Pensa num peixe. Onde ele é livre? Na água. Tira ele da água e ele morre. E um pássaro? É livre no ar. Eles são livres dentro do ambiente para que foram feitos. A ideia aqui é a mesma. O ser humano encontraria a sua liberdade de verdade vivendo dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Criador. Fora disso, a pessoa acaba se tornando escrava de si mesma. E aí que o propósito da lei fica claríssimo. Ela funciona como uma cerca de proteção. O objetivo não é prender, mas sim impedir que quem já foi liberto, seja do Egito ou seja do pecado, acabe voltando para a escravidão. E para a gente fechar, fica uma pergunta no ar. E se essa busca por uma liberdade sem limite nenhum for, na verdade, uma grande armadilha? E se a liberdade de verdade não for a ausência de limites, mas sim viver dentro dos limites certos, aqueles que nos fazem crescer, florescer de verdade? Fica aí a reflexão.